poderoso, pleno. Oração, empenho. É isso aí, pessoal. Já vamos iniciar o nosso Café com Cristo. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre disponibilidade. Estarmos disponíveis. Denis, você quer falar sobre disponibilidade de quê? Estarmos disponíveis para Deus, disponíveis para as pessoas, disponíveis para o nosso trabalho, disponíveis para a igreja. A disponibilidade. É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque muitas das vezes a gente não está preparado, mas está disponível. E Jesus, ele quer essas pessoas que muitas vezes não estão preparadas, mas estejam disponíveis para ele. E hoje eu quero ler para vocês um versículo aqui. Sempre eu gosto de começar lendo um versículo. E hoje eu quero ler para vocês em 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. Para muitos que não conhecem essa palavra aqui, essa parábola aqui, né? Nem a parábola, esse texto bíblico aqui que de Samuel. Samuel ainda era jovem. E ele ainda não conhecia a voz de Deus, ele ainda não conhecia Deus da forma que Eli já conhecia. E Deus chamou Samuel durante a noite ali. Ele escutou nitidamente a voz de Samuel, de Deus. Samuel escutou a voz de Deus. E ele se levantou, foi até ali. Ali, o senhor está me chamando? O meu senhor está me chamando? Ele falou: não estou te chamando não, volta a deitar. E tornou a chamar Samuel, ele se levantou e foi lá em Eli. E ele disse para ele: volta a deitar, não te chamei. E na terceira vez, ele chamou e ele foi lá. E ele entendeu o que estava acontecendo. Falou: olha, é porque Deus está te chamando, Deus está falando diretamente com você. E prontamente, com a instrução de Eli, ele já se pôs presente. Quando Deus chamou novamente, ele disse justamente o que está escrito aqui no versículo 10. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Denis, o que que você quer chegar com esse texto bíblico? É porque nós precisamos estarmos disponíveis para Deus. E ali naquele momento Samuel se colocou disponível. E Samuel, ele estava sendo treinado por Eli. Ele estava aprendendo com Eli, estava sendo discipulado por Eli. Até ele se tornar o profeta que se tornou, que a gente sabe a história, muitos conhecem a história de Samuel, o grande profeta que se tornou. Mas antes, ele não tinha o discernimento, mas ele estava disponível para Deus. Então ele passou por um certo tempo aprendendo ali com Eli, para depois se tornar o grande profeta. E é assim que eu quero dizer para você. Existem pessoas que ainda não estão prontos, né? Mas estão passando por um processo que precisa estar disponível. E Samuel estava disponível. E na nossa vida é assim. Nem sempre nós somos os melhores. Nem sempre nós somos os melhores naquilo que nós estamos fazendo, mas a questão de nós estarmos nos posicionando e nos colocando no lugar certo, na disponibilidade, nós acabamos sendo chamados para certas coisas. Na verdade, por exemplo, eu posso não ser, na época, o melhor gesseiro que trabalhava na época, eu fui gesseiro por muito tempo, não poderia ser o melhor gesseiro, mas eu estava sempre presente, sempre colocando em disponibilidade os meus serviços. Quando chamavam algum gesseiro que não estava disponível por uma questão ou outra, o Denis provavelmente está disponível. E assim aconteceu na minha vida. E muitas oportunidades chegaram porque eu estava disponível. E prestem bem atenção. Quem está disponível, muitas vezes, vai crescer muito mais rápido do que quem tem muita bagagem, muita experiência, mas não está disponível. Quantas e quantas vezes a gente vê histórias de pessoas que
chegar em determinado lugar e cresceu muito rápido, porque ela sempre se colocou disponível. E a gente precisa estar disponível para Deus, como Samuel ficou disponível ali, para que depois a gente aprenda. Deus, ele quer as pessoas que estão disponíveis e não as capacitadas, não as que estão prontas, mas não estão disponíveis. Muitas vezes a gente vê pessoas crescendo nas empresas, pessoas sendo disponíveis na própria casa, dentro da sua própria família, e fazendo a diferença e deixando um legado, porque estão disponíveis. Hoje mesmo aqui no nosso devocional do escritório aqui, eu estava falando da importância da gente estar disponível para as pessoas, a importância da gente estar disponível para as pessoas, estar disponível para o trabalho, estar disponível para a igreja, estar disponível principalmente para Jesus. Então esteja disponível, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido, entenda. Esteja disponível, que Deus vai te capacitar para coisa grande, para coisas que você nem imagina. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente capacitadas, extremamente prontas para qualquer coisa, mas não estão disponíveis, sempre estão com alguma coisa atrapalhando e não podem, né? Hoje eu tenho a consciência disso, que às vezes a disponibilidade é muito mais importante do que quando a pessoa tem capacidade. E quando eu estou disponível, as pessoas vão pegar aqueles que estão disponíveis. Hoje eu vi uma reportagem, uma empresa, não sei se é no Brasil, eu não me lembro direitinho, eu vi essa reportagem passando no meu feed de notícias antes de eu vir para o escritório, falando que tem uma empresa que está pegando ex-presidiários, várias pessoas com nenhum tipo de capacidade, porque elas estão disponíveis, os capacitados não estão disponíveis, ela está pegando essas pessoas que estão disponíveis. Então fica a dica para você, meu irmão, fique disponível para Deus te usar em todos os lugares. Hoje eu estava falando com a Jaqueline a importância da gente estar disponível em todos os quesitos. Estar disponível para a família, estar disponível para a igreja, estar disponível para o trabalho, estar disponível para a população. Então hoje eu estou disponível aqui para vir aqui no YouTube e falar para vocês. Eu tenho que estar disponível para que alguém venha aqui e me ouça e veja eu falar da importância da disponibilidade. E Jesus Cristo, ele quer transformar a nossa vida, quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos estarmos disponíveis para ele. E quando a gente se torna disponível, as coisas começam a acontecer. E Samuel estava ali disponível e ouviu, falou, fala, que o teu servo ouve. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas coisas cotidianas e não estamos disponíveis para escutar a voz de Deus, escutar aquilo que Ele tem para nós. E temos entrado em coisas esparrelas, muitas ciladas do inimigo, muitos buracos, muitas vezes difíceis de sair, ou às vezes buracos que estão levando as pessoas para a morte. Mas por quê? Porque não estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus. Devemos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus. E voltando aqui na Bíblia, né? O versículo 4 diz assim: o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Eu torna a deitar-te. E foi e se deitou. Ele voltou e se deitou. E novamente Deus chamou. A gente vê que muitas vezes as pessoas querem se abster de tudo. Ah, não, eu não vou, isso eu não quero, não vou fazer, porque isso dá trabalho, porque, ah, não, eu vou mexer com essa pessoa e isso vai me dar trabalho, e acaba não se disponibilizando por conta das coisas que nem aconteceram e não querem ficar disponíveis para ter uma mudança de vida, não querem ficar disponíveis para ajudar outras pessoas e colocam dificuldades e perdem
a bênção do Senhor por não ter disponibilidade e às vezes não querer encarar novos desafios. Tá cheio de gente assim, não quer encarar os novos desafios. E hoje, com essa palavra, Deus está te convidando para você ficar disponível. Meu pai sempre dizia uma coisa: aquele que não é visto não é lembrado. E já contei essa história aqui algumas vezes, né? Eu tinha muitos funcionários na época, trabalhava com gesso, tinha muitos funcionários. E às vezes eu estava confortável porque a minha conta estava ok, o dinheiro estava lá. Mas existiam pessoas que estavam necessitando de dinheiro, porque trabalhavam para mim por comissão. Quanto mais produzia, mais ganhava. Se não trabalhava, não ganhava, e a família começava a entrar em dificuldades. E meu pai, algumas vezes, chegou em casa e falou: o que é que você está fazendo aí, rapaz? Eu, deitado, ele: não, estou aqui, está sem serviço, está fraco de serviço. Ele: Denis, faça o seguinte, vá para a rua, se posicione, vai andar, porque homem não pode ficar dentro de casa. Se você ficar dentro de casa, as pessoas não vão te ver. E assim eu fazia, pegava uma moto na época, uma YBR que eu tinha, para a rua, e começava a andar na cidade que eu morava, no lugar mais movimentado da cidade. Uma hora ou outra, alguém vinha e falava assim: ei, Denis, vem cá. Ei, eu tô com um serviço de gesso para fazer e você precisa... eu preciso de você, que você vá comigo em casa agora, ou na minha obra, na minha construção ali, na minha loja, para ver serviço. E assim eu fazia. E muitas vezes que eu fiz isso, eu peguei vários serviços. Denis, mas você era o melhor gesseiro da cidade, a melhor empresa de gesso? Talvez não. Mas eu estava sendo visto ali naquele momento e eu estava disponível. E muitas vezes as pessoas tinham ligado para outras empresas e as pessoas não estavam disponíveis, mas eu estava disponível. E eu entendi essa questão da disponibilidade. Então o que eu fiz? Comecei a crescer e fui aumentando o nosso quadro de profissionais. Então dificilmente quando as pessoas me chamavam, eu não estava disponível. Eu sempre tinha funcionários disponíveis para fazer o serviço. Então a nossa vida só dá certo quando a gente está disponível. A gente fala assim: ah, eu cobro mais caro, mas eu trabalho sozinho. Muitas vezes a pessoa vai deixar de te chamar porque você não está disponível. A gente às vezes faz algumas amizades, né? E a gente chama: ei, vamos em tal lugar, vamos na igreja, vamos pescar, vamos não sei o quê, vamos tal. E a pessoa sempre fala para você: ah, hoje eu não posso, ter um compromisso, hoje eu não posso, ter um compromisso. E essa pessoa nunca está disponível para você. Aí o que acontece? Geralmente você vai se afastando dessa pessoa, porque a pessoa nunca está disponível para você. Então aquela oportunidade de amizade que tinha aberto para aquela pessoa, por ela não estar disponível, o ciclo foi fechando até que a amizade acabou. Já aconteceu muito isso comigo. Às vezes eu convidava alguém: oh, vamos para tal lugar, vamos fazer isso. Ei, vem aqui em casa, vamos comer, vamos não sei o quê. E sempre a pessoa não estava disponível. E aconteceu também às vezes comigo que as pessoas me chamavam e eu não estava disponível. E acaba que a amizade muitas vezes derreteu por conta de não estar disponível. Então presta bem atenção. Esteja disponível e você vai ver Deus fazendo o impossível na sua vida. Você vai ver Jesus te levantando, porque Jesus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. É uma frase bem clichê, mas é real. Na parábola do Gadareno, né, do endemoniado Gadareno, quando Jesus chegou lá, né, houve uma tempestade. Depois eu entro nesses detalhes com vocês, mas quando Jesus chegou lá, encontrou o Gadareno, o endemoniado. Esse endemoniado estava cheio de demônios mesmo, muitos demônios, uma legião de demônios. A Bíblia fala que ele se cortava com cacos, que ele ficava preso com os grilhões, com as correntes, mas eram tantos demônios que ele torava aquelas correntes e atormentava as pessoas da cidade. E ali, ele veio ao encontro de Jesus ali e falou: Senhor, que tenho eu contigo? Não me atormentes. Aí Jesus vai e expulsa os demônios. E a partir do momento que Jesus expulsou os demônios daquele endemoniado, ele ficou disponível para Jesus. E a Bíblia fala
que ele desceu foi para uma Decápolis. O que era Decápolis? Era um conjunto de 10 cidades. Ele começou a pregar a palavra. Jesus sentou ali, trocou as vestes, mudou a história dele. Ele ficou disponível e começou a pregar o evangelho. Uma hora, endemoniado, outrora ali logo depois disponível para Jesus e virou um pregador do evangelho. A Bíblia fala que ele desceu ali e ganhou uma Decápolis para Jesus. Então é sobre isso. Disponibilidade. Deus quer pessoas disponíveis para fazer a obra dele. Deus quer pessoas disponíveis para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe você. Hoje eu não convidei você aqui para fazer parte do canal, mas eu estou te convidando agora para fazer parte do nosso canal. Aqui, Jaque, Denis, nosso Café com Cristo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo aqui do Café com Cristo. Seu alimento diário para você crescer na palavra de Deus. Deus abençoe.